você está se referindo. E aí, a escola, ela, de certa forma, contribui para isso? Quer dizer, esse tipo de trabalho porque é um trabalho, de certa forma, que as editoras, criou-se aquele boom da literatura infanto-juvenil, todo mundo se meteu a fazer e tal. E aí acontece milhões de equívocos, né, e tal, né, quer dizer, naturalmente que acaba sobrevivendo quem realmente faz um bom trabalho, bem. A Ruth, a Ana Maria Machado e tal, enfim. Minha querida Lúcia Fidalgo. Pois não. Como é isso aí? Quer dizer... Eu vejo que escrever para adolescente, no caso, é um dom. Muita gente não quer escrever para adolescente porque acha que essa é uma classe de alunos que não lê. Eu, particularmente, acho isso um grande preconceito. Os adolescentes, eles têm uma qualidade maravilhosa. Quando eles gostam mesmo. Então, se você consegue chegar na frente de 20 adolescentes e provar para eles que isso aqui é bom, eles vão ler, eles vão levar isso para o resto da vida deles. As crianças já têm uma outra qualidade, elas prestam atenção. Então, se você falar besteira, elas te acusam. Elas mostram para você que você está errado. Eu acho que isso aqui é dom. Ninguém tem que escrever livro pensando em ganhar dinheiro e fazer fortuna, como eu vejo muito. A gente tem que escrever para passar uma mensagem edificante para esses jovens que aí estão. E falar um pouquinho de si, da sua própria experiência, mostrar que existem situações culturais diferentes entre os jovens, e assim estabelecer um bem-estar social. Agora, me diga uma coisa. Não, tudo bem. Agora, a questão da linguagem, né? Sim. Quer dizer, o que a gente vê é uma coisa... Eu costumo até dizer, o grande problema de quem escreve para adolescente é porque ainda estão lendo aquele texto inicial do artista quando jovem, do Joyce, né, que começa aquela vaquinha Mumu e fez não sei o quê. Né? E o cara continua querendo fazer aquilo, a história da vaquinha Mumu. Pois é. Né? Quer dizer, isso é um erro. Eu acho um erro. Eu acho que a gente tem que trabalhar a linguagem do adolescente. O adolescente tem uma outra qualidade que eu acho maravilhosa. Ele exige limite o tempo todo. Por que o adolescente ele tenta ultrapassar o limite? Porque ele exige esse limite. Ele quer sentir seguro dentro de uma limitação. A literatura para o jovem, ela tem que dar esse limite para ela, para esse adolescente. Ela tem que mostrar para esse adolescente até onde ele pode ir, no que se refere até à própria linguagem. Não vou falar palavrão, não vou. Mas eu vou usar palavras que o adulto já utiliza, porque você já tem capacidade de pensar sobre isso. Eu vou, sim, pincelar certos temas que você agora não está estudando, mas justamente para você já ir pensando sobre o assunto. Está aí o fato de que poucos adolescentes conhecem mitologia grega. E não sabem, mas a mitologia grega faz parte da vida dele o tempo todo. Vou dar um exemplo. A história de Faetonte. Eu adoro essa história. Faetonte é filho do Sol e exige para o pai dirigir o carro de Sol. O Sol diz para ele não fazer isso. Mas como ele tinha prometido que faria qualquer coisa que Faetonte pedisse, não teve outro jeito, liberou. Faetonte, então, pega o carro de Sol e, não tendo a força necessária para, conduzir o carro de Sol, queima o Olimpo, queima o Monte Parnaso, desce a neve... Ela derrete a neve do Parnaso, eu acho. Exato, do Parnaso, inunda a Grécia inteira. Zeus, então, mata Faetonte. Se a gente for analisar isso, gente, para a vida dos adolescentes, o adolescente não pode ter atividades que estejam além das suas possibilidades. É isso que o mito quer dizer. Outra coisa, não empreste seu carro para o seu filho adolescente, porque ele vai fazer besteira. Você vê, é uma história que é bastante atual. Quando eu conto essas histórias para os adolescentes, eles não acreditam. Aí eles falam assim, mas por que ninguém nunca contou isso para a gente dessa maneira? Eu falei, é porque isso precisava ser adaptado, isso precisava ser transcrito, né? Traduzido. É a questão hierárquica da cultura. Eu acho que a gente ainda está muito vítima do museu. A gente ainda é muito vítima dessa visão tradicional de cultura, né? Que se você conhece, você pode. Se você não conhece, você não pode. A gente costuma falar mal do nosso país e dizer que o país é um país de pessoas que não conhecem. Quem fala isso não está brigando pelo país. Eu prefiro morar, como escritor, eu prefiro morar num país que, teoricamente, as pessoas não conhecem, não tem acesso à cultura, do que morar no país onde está tudo pronto. Aqui eu tenho possibilidade de apresentar isso para os adolescentes. Isso já existe no primeiro mundo.
entendeu? Na Inglaterra, nos Estados Unidos. No Brasil, é a hora da gente fazer isso. E mostrar que esses jovens que aí estão são muito mais do que capazes. Até porque, convenhamos, a gente não evoluiu milhões de anos, né, para achar que a gente não é capaz, uma geração não é capaz de fazer aquilo que nós fizemos. E a repercussão dos jovens? O que é que os jovens dizem disso? Olha, eu tenho recebido mensagens maravilhosas. Eu fico emocionado de falar disso, porque tanto no meu e-mail, eu boto meu e-mail no livro, quanto no meu Twitter, no meu Facebook, eu recebo diariamente cartinhas de pessoas que leram, gostaram, e elas ficam felizes de saber que eu retorno. Eu leio pessoalmente todas as cartas, todos os recadinhos, e eu tenho uma paixão imensa em entrar em contato com o meu público. Por mais que eu fique sem tempo, eu dou um jeitinho de visitar a escola. Quando a escola não tem dinheiro para pagar a vinda do autor, a gente às vezes dá um jeito, tira daqui, bota dali, para a gente ter o contato com os adolescentes. Inclusive nas escolas públicas. A gente tem uma visão péssima da escola pública. Os momentos mais felizes que eu já tive como escritor foi na escola pública. Dos alunos prepararem cartazes, fazerem peças de teatro para receber o autor. Pobre dos autores que não entram em contato com o seu público, não sabem a energia que eles estão deixando de ganhar. Maravilha. Pedro, obrigado por sua participação. João Pedro, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Olha, eu que agradeço a TV Senado, a essa casa maravilhosa que está aqui no centro de Brasília, no centro do meu país, do país que eu amo. Eu espero que a gente consiga, através dessa casa que é o Senado e através dessa conjuntura política atual, construir um país digno, um país decente, inclusive para os nossos jovens. Obrigado. O realismo chega definitivamente à literatura infanto-juvenil. Não que anteriormente a fantasia já não estivesse sendo substituída pela realidade crua, mas agora esta tendência se fortalece tocando em temas mais doloridos, como a morte e a separação dos pais. Em seu mais recente livro, O Caderno de Liliana, lançado pela Companhia das Letrinhas, Lívia Garcia Rosa conta de uma menina perplexa diante da mãe doente que passa os dias isolada em uma clínica. Liliana, a protagonista, para suplantar a solidão e a saudade, começa a escrever tudo em seu caderno. Lívia, então, usa seu talento para transmitir de maneira bem plausível o diálogo honesto de uma criança. Há nesse jogo de linguagem um trabalho meticuloso. Cada palavra nasce com espontaneidade e precisão, o que torna o texto sincero, como se tivesse sido mesmo escrito por uma criança. Isso sem recorrer à chatice do pastiche tati-bitati. Lívia quer falar para crianças, estabelecendo um diálogo, não impondo verdades e certezas. Aí seu livro ganha consistência e, mesmo falando de dores, se torna divertido. Aliar diversão e verdade tem sido, ao longo do tempo, o maior desafio de quem escreve para a criança. Monteiro Lobato deixou aberto o caminho onde encontrar esta aliança. A escritora Índigo, em sua novela A Maldição da Moleira, lançada pela Girafinha, segue a trilha e conta a história de Heitor, um menino que, depois que a avó aperta sua moleira, descobre o mundo. O processo de conscientização de Heitor é o grande mérito do livro. Suas primeiras descobertas estão no próprio berço. Depois, é todo um universo que se abre. Aqui também a linguagem ganha força e verdade. Narrada pelo próprio menino, quase bebê, às vezes escorrega, usando termos mais elaborados. No entanto, mesmo esses escorregões são diluídos de tal maneira que não prejudicam a essência do texto, mostrar que existe consciência, sim, nestas primeiras etapas de uma vida. Um livro, enfim, feito para criança, mas que serve para alertar adultos. Um universo infantil descrito com honestidade e coragem. O Caderno de Liliana, de Lívia Garcia Rosa, e A Maldição da Moleira, de Índigo. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.